Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Este é o terceiro clipe da série A Importância do Conhecimento. Se você viu os clipes anteriores, no primeiro eu tratei sobre a importância do autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. Depois, tratei sobre a importância do conhecimento da natureza humana. Certamente que conhecer outra pessoa é uma tarefa extremamente complexa e difícil, porque todos nós somos diferentes em alguma coisa. Depois, tratei também sobre a importância do conhecimento no que diz respeito ao campo que você abraçou para trabalhar. Marketing, venda, recursos humanos, engenharia ou qualquer outro. Isto é imprescindível o conhecimento. Você deve ter observado também, se você me acompanha nos meus clipes ou na redação de meus artigos, que eu sou um crítico mordaz daqueles profissionais que não leem, que não cultivam o hábito da leitura. Pois, como afirmei, o homem que não lê não tem nenhuma vantagem sobre aquele que não sabe ler. E você sabe que nós brasileiros cultivamos muito pouco o hábito da leitura. Famílias que não têm um dicionário de português em sua casa, ou de inglês ou de alemão. É bem provável também que eles tenham uma sala luxuosa com um home theater, mas não têm uma biblioteca. Eu sei que hoje você pode adquirir livros via internet, via um iPad ou qualquer outro instrumento, qualquer outro veículo da alta tecnologia. Mas de qualquer maneira, isso não invalida a importância de você ter uma boa biblioteca com bons livros sobre a vida de Dostoiévski, os livros de Dostoiévski, os ensaios de Montesquieu, livros de sociologia, livros de política, enfim, toda aquela literatura humanística que vai lhe dar conhecimento. Quando eu era estudante de teologia nos Estados Unidos, a partir de 1968 a 1973, eu li um trabalho de um doutor, de um pastor protestante por nome Isaac Watts. Um livro fabuloso no qual ele tratava sobre a importância da sabedoria, a importância do conhecimento, a importância da renovação dos saberes. E ele indicava vários canais. Aquele livro, ainda hoje, é uma bússola no meu caminho como estudante. Porque, como já disse anteriormente, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, mais eu tenho a convicção de que eu sou um verdadeiro ignorante e que eu tenho de continuar estudando, se eu não quiser ficar para trás. Muito bom. Hoje eu quero tratar desse primeiro canal que vai oferecer a você a oportunidade de você enriquecer a sua mente, de você alargar os seus conhecimentos, de você ampliar os seus saberes, de você se destacar no meio da multidão. A leitura. Como você já sabe, eu sou um leitor voraz. Eu leio, eu estudo das 6 da manhã até 8h30 da manhã. Todos os dias, de domingo a domingo. Eu fui agraciado com uma educação de um pai muito dedicado à leitura, apesar de não ter nenhum ensino universitário. Mas meu pai me acordava não apenas a mim, mas os meus irmãos. Nuremberg, que foi presidente do Grupo Rede,
a terceira maior rede de distribuição de energia do país, a minha irmã, nós somos educados acordando cedo, às 4h30 da manhã, para estudar sobre a luz de uma lamparina ou de uma piraca, como nós dizemos lá no Nordeste. Aquele hábito eu cultivo até hoje. Eu não sei dormir depois das 4h30 da manhã. Eu nunca usei um relógio, eu nunca usei um despertador. É pontual, o meu cérebro funciona pontualmente. 4h30 eu já estou acordando, despertando, indo para o banheiro para fazer a minha higiene pessoal, tomar o meu banho, depois trocar de roupa, tomar o meu café e às 6 horas da manhã me posicionar no meu trabalho. A leitura para mim é indispensável. Por quê? Porque ler tem um impacto direto e positivo sobre o desenvolvimento de nossas múltiplas inteligências. Se você lê o trabalho de Howard Gardner, professor da Universidade de Harvard, você sabe do que eu estou falando. Em segundo lugar, a leitura solta nossa imaginação. Você faz viagens interplanetárias. Você explora coisas que você nunca pensou. O livro faz isso para você. E é bem provável que você já tenha ouvido em programas de televisão crianças dizendo que leem porque quando elas estão lendo, elas viajam por mundos desconhecidos. Em terceiro lugar, a leitura nos convida a sermos introspectivos e fazermos perguntas sérias a nós mesmos sobre nossos valores, nossas crenças, nossos sentimentos e também sobre os nossos relacionamentos. E mais, a leitura leva-nos ao uso de elementos de raciocínio, da ordem e do pensamento lógico, para entendimento de uma história ou revelação de um mistério e que, fortalecendo assim a inteligência matemática lógica. A leitura, portanto, é indispensável. E eu, confesso, o meu maior desejo é ser um sacerdote da divulgação, da propagação, da leitura ou do conhecimento. Portanto, eu sugiro que você, como um profissional, leia todos os dias, durante os intervalos e fontes diversas. Vou repetir o que sempre preguei. Leia 20 páginas por dia. Vou repetir. Se você ler 20 páginas por dia, no final do mês você leu 600 páginas. No final do ano, você multiplica isso por 12, veja quantas páginas você leu, quantos livros leu. Apenas 36 livros. Isso é incrível. Eu sempre digo, repito. A média de leitura de um executivo americano, o top, o number one, o Chief Executive Officer, é de 70 livros por ano. 70 livros. Aqui, quando nós falamos de livros, as pessoas parecem que você está falando de um dragão mortífero. Portanto, é fundamental. E essa é uma das razões do nosso atraso, da nossa falta de comprometimento com a pesquisa, com a procura de novos saberes. No Brasil, nós não temos empresários. Nós temos donos de empresa. Daí porque esse país não vai para frente. Ele não cresce. Enquanto uma economia chinesa cresce 20% ao ano, agora cresce 7,5%. Nós estamos aqui batendo palmas porque a nossa economia talvez cresça 1%. No próximo ano talvez 2%, enquanto a média lá fora é de 3,5%. Isso faz uma diferença tremenda. Quem são os nossos grandes inventores? Quem são os nossos grandes cientistas? Quem são os nossos grandes pesquisadores? Quando eles se destacam, eles vão embora do país, porque o país não oferece condições para que eles se estabeleçam. Ora, isso é muito mal para esse país. Se você examina o país como um todo, quem são os nossos escritores da literatura ficcional, da ficção científica? Quais são eles? Me digam, porque eu gostaria de ler os seus trabalhos. Em compensação,
Quando você visita uma sociedade americana a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, e você vem para os Estados Unidos, você vai encontrar um exército de pesquisadores, de estudantes dessa matéria. E eles se consumam no século XX, o que proporcionou à América do Norte os grandes avanços científicos e que também foram copiados pelo mundo inteiro. Portanto, a leitura é básica e a leitura, o hábito da leitura tem que ser desenvolvido em casa, quando a criança dá os seus primeiros passos, ou então quando está sendo amamentado ou amamentada pela sua mãe. Não é depois que ele fica velho, com 60, com 70 anos, que você vai ensinar o indivíduo a ler. Ele vai ter preguiça, ele vai dizer que dá sono, ele vai dizer que não gosta, ele vai dizer que não tem isso, que não tem aquilo. Ele apresenta 1000 desculpas. E ele vai fugir de um livro assim como o diabo foge da cruz. Portanto, leia todos os dias. Aplique o que você lê à sua vida e observe a sincronia e as descobertas casuais. Eu vou insistir nessa tecla para você que é empresário, para você que é presidente da empresa e vê recursos e mais recursos serem drenados, literalmente vão para o lixo. Quando você financia cursos para os seus executivos, para os seus subordinados, e quando eles terminam o curso, eles não passam para os seus subordinados aquilo que eles aprenderam. É a sua obrigação, é a sua responsabilidade como líder de uma organização colocar esses profissionais num auditório e perguntar para eles o que eles aprenderam, o que eles vão aplicar à sua organização para torná-la mais competitiva. De que maneira eles podem ensinar os seus subordinados aquelas mesmas coisas. Às vezes, você paga $30 mil, $25 mil para o indivíduo fazer um curso nos Estados Unidos, na Universidade Americana. Ele volta e quando ele volta, ele não produz absolutamente nada. Ele volta como uma árvore seca. Pergunta dele: qual foi o livro mais importante que um dos professores passou? Pergunta dele qual foi o livro que ele leu, o que é que ele aprendeu, o que é que ele vai ensinar. E eu lhe garanto que ele não vai ter respostas. Portanto, faça uma reflexão do pós-leitura também. Como, por exemplo, questione qual é o fundamento desse artigo, desse trecho, desse capítulo. 2. Que problema o autor está tentando solucionar? Ou que ideia está apresentando? Como as ideias ou soluções do autor se relacionam com minha vida, meu trabalho, etc. Existe oportunidade de aperfeiçoamento dessa ideia em minha organização, em meu trabalho, em minha atividade, na minha sociedade? Eu quero explorar, eu quero esmiuçar o assunto desse artigo ou livro com mais profundidade? Talvez mais do que qualquer outra ferramenta. Este é um canal que merece ser divulgado, enfatizado, propagado, reforçado todos os dias, de tal maneira a nós gerarmos homens que pensam por si mesmos. Homens que não produzem saberes que vêm de fora, sem que nós testemos aqui, sem que eu teste, sem que você teste. Eu já falei isso aqui para você. Certa ocasião eu comprei um livro com o título Inteligência Mercadológica, de um consultor conhecido do mercado. Quando eu li aquele livro, eu descobri que era um plágio. Eu escrevi um longo artigo dizendo que aquele livro era um livro não escrito, porque era um plágio. O autor nunca se manifestou. Depois o mesmo autor escreveu um outro livro sobre carreira autossustentada. Quando eu abri o livro, paguei R$49 por aquele livro, eu comecei a ler o livro. Era um plágio, autoplagiarismo, da primeira capa até a última folha do livro. O que é que ele fez?
Ele tinha livros pequenos, apostilas na verdade. Ele tirou a capa, arrancou a capa de cada dessas apostilas que ele produziu, colou, entregou na mão de uma editora, ela publicou o livro, mas o livro era 100% cópia de outros livros. Isso é, nós estamos comprando e lendo literatura requentada, sem pesquisa, sem profundidade. Ora, quando você não lê, meu caro, você é facilmente enganado pelos picaretas de plantão. E você sabe que eles existem em grande número. Veja o que acontece no campo da recolocação. Visitem os órgãos governamentais e vejam quantos picaretas estão seduzindo profissionais, dizendo que oferecem para ele, que garantem um emprego para eles, que garantem um emprego internacional. E depois que fecha o contrato, o emprego internacional desaparece e o emprego no Brasil também desaparece. Mas por quê? Porque o executivo nunca leu um livro sobre outplacement. Ele nunca leu um livro sobre demissão. Então ele é facilmente enganado por um discurso bonito, mas vazio, que não vai oferecer para ele coisa nenhuma. Na última segunda-feira, eu recebi 3 diretores aqui nos meus escritórios. Os três foram para uma empresa renomada de consultoria. Um deles, durante 6 meses de trabalho, não fez uma única entrevista. O segundo disse que a empresa tinha apenas utilizado 5 horas para seu aconselhamento. E o outro disse: eu desisti porque o ambiente era muito esquisito. Todo mundo falando mal, todo mundo triste. Agora, por que não reclamam? Porque não tem profundidade, não tem densidade sobre o assunto. Se tivessem, iam às ruas, iam falar sobre o assunto. Eu sou veemente, eu sou crítico demais, eu entendo isso. Mas é para chamar a sua responsabilidade como executivo. E também dizer que quando você demite um profissional, é a sua responsabilidade zelar pelo futuro da sua carreira. A sua responsabilidade não termina quando ele assina uma folha, um documento de despedida, de afastamento. Não, ele sai com a sua cultura, ele sai com seus valores, ele sai contaminado pela sua empresa. E aonde ele vai, ele diz: eu trabalhei em empresa tal, em empresa tal, em empresa tal. E se ele não for um bom executivo, ele vai certamente manchar a sua empresa, a reputação de sua corporação. É isso que você quer? É isso que você quer? Eu acredito que não. Se você for um executivo comprometido com a sua empresa, for comprometido com a educação, com a sabedoria, com a aquisição de novos saberes, com a pesquisa, com o estudo, etc, etc, etc. A leitura. Eu sugiro que você reflita sobre esse meu clipe. Eu sei que às vezes eu sou muito enfático. Eu uso de muita energia interna para manifestar a minha opinião. Até porque não tenho medo de ser censurado ou criticado. Mas eu quero pedir a você: abra os livros. Abra os livros. Abra os livros. Ensine aos seus filhos, também desde pequenininho, a abrirem os livros. Porque, como dizia Monteiro Lobato, uma nação se faz com homens e com livros. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar meus clipes, meus artigos. Eu agora estou com uma série fantástica e na próxima série eu vou tratar sobre mulheres, a liderança feminina, porque é um assunto que merece toda a nossa atenção, em função de que as mulheres estão avançando violentamente na hierarquia das organizações. Quando você pensa que em 1954 uma mulher não entrava num programa de MBA em Harvard, uma universidade fundada em 1643 ou 46, para formar pastores protestantes. Hoje,
uma das maiores universidades do mundo, a mulher não poderia entrar para fazer um programa de MBA. Agora, as mulheres não somente ingressam nesses programas, como ensinam nessas faculdades, como se tornam líderes nessas faculdades. Vêm para as empresas e logo ocupam grandes posições, inclusive como membro de conselhos. Este é um assunto que eu já venho estudando há algum tempo e eu devo começar a escrever sobre ele logo. Se você quiser me criticar, me elogiar, eu sugiro que você use o e-mail macedo@gutenberg.com.br. Eu espero que com esses meus clips eu possa estar lhe ajudando, lhe tirando do lugar comum, lhe tirando do status quo e tentando projetá-lo num lugar maior e melhor em sua carreira. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!